Então, bom dia mais uma vez para vocês. Eu vou falar sobre um tema que não é dos mais simples, nem dos mais agradáveis, mas eu quero focar aqui bastante nas questões espirituais, porque eu acredito que todo o objetivo deste evento é exatamente esse nível de crescimento, né? De ordem espiritual. Antes eu vou me apresentar para vocês. Essa sou eu, normalmente, quando eu não invento de fazer alguma coisa diferente no cabelo. Eu sou psicóloga brasileira, vocês já sabem, já perceberam pela forma de falar. Mestre em psicologia e trabalho com meu esposo na área de evangelismo para a internet na igreja, né? Tenho meu consultório, tenho minhas atividades profissionais, mas nós dois, eu e meu esposo, temos uma empresa e o objetivo da nossa empresa é ajudar a igreja na área de evangelismo. Então, os trabalhos que a gente desempenha como empresa é apoiando as obras missionárias da igreja, principalmente na internet. Nós vamos falar hoje da questão dos conteúdos eróticos, mas o meu foco principal é a transformação e o impacto que isso gera no nosso caráter. Então, eu vou iniciar a minha fala falando um pouquinho sobre caráter e depois que eu houver explicado para vocês todas as questões que são fundamentais para que a gente entenda do caráter, então eu vou passar para a temática em si. Bom, primeiro vamos conceituar o que seria caráter. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem todos os slides, mas eu vou ler a maior parte das coisas que estiverem aqui. As pessoas fazem, às vezes, uma confusão entre o que seja o caráter, a personalidade. O caráter, se nós formos olhar no dicionário, ele vai se referir às questões morais da nossa forma de agir, a nossa formação moral. Então, o dicionário traz, por exemplo, feitio moral, índole, qualidade distintiva, algo que te distingue dos demais, como sendo caráter. Eu gosto de conceituá-lo como a nossa formação moral, aquilo que nos constitui moralmente. E observe que no espírito de profecia, quando nós lemos sobre transformação de caráter, aperfeiçoamento de caráter, formação de caráter, ele também é relacionado à questão moral. Olha esse texto, por exemplo, de beneficência social, página 246. Cristo anseia por renovar o maculado caráter humano, restaurar nos homens a imagem moral de Deus. Então, todo o tempo em que nós estivermos falando de caráter, nós não vamos estar falando, por exemplo, de aspectos como timidez, a pessoa ser extrovertida ou introvertida. Isso são aspectos e traços da personalidade. E você pode, por exemplo, ser extrovertida, ser introvertida e ter um caráter semelhante ao de Jesus em qualquer uma dessas condições de personalidade, ok? O caráter de Jesus, como que ele foi? O caráter foi de uma vida de obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, perceba, moral tem a ver com lei, não é? Quando a pessoa infringe a lei, quando ela desobedece à lei, viola a lei, então ela tem comportamentos que fogem da moral. O caráter de Jesus foi o de uma vida de obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, esse texto aqui eu trouxe para que vocês consigam visualizar como que se trata a palavra caráter, o uso desse termo. E teria de ser um exemplo para todos os homens da terra. Bom, tem um outro exemplo de dois irmãos, Caim e Abel. E Ellen White diz aqui que eles diferiam grandemente em caráter. E olha como faz a diferença. Abel temia a Deus, então ele era obediente a Deus. E Caim acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus. Então a diferença deles era de caráter. E em que consistia essa diferença de caráter? Temor ao Senhor, obediência ao Senhor, ou desobediência e rebeldia contra Deus. Antes do pecado, vocês acreditam que o homem, Adão e Eva, foram criados com caráter perfeito? Sim? Então, observem esse texto. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer e, devido ao seu pecado, e aí ela continua a dizer,
Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter. Então, quando Adão e Eva foram criados, eles não foram criados com o caráter justo, perfeito. Eles eram, sim, sem pecado. O corpo deles era absolutamente perfeito, muito diferente do nosso, que carrega uma herança de uma história de pecado. Mas o caráter eles precisavam formar. Qual era a lei para Adão e Eva? Qual era o padrão moral deles? A lei de Deus. Mas qual era a lei ali no Éden? Qual era o mandamento? Não coma. Não era isso? Não coma. Então, pela obediência, eles poderiam formar um caráter justo. Como eles desobedeceram, eles não formaram um caráter justo. Mais uma vez aqui, a vinculação da moral, da lei, com a formação do caráter. Isso aqui é muito importante, porque às vezes nós temos a impressão de que nós estamos em desvantagem em relação a Adão e Eva no que diz respeito ao aperfeiçoamento do caráter. E em questões de caráter, não. Todo ser humano nasce com a mesma possibilidade de desenvolver um caráter justo ou injusto. O que nós temos de diferente é que nós já nascemos com as propensões para o pecado. E nós temos uma luta diferente da que eles tinham. Eles não tinham a tendência que nós temos. Contudo, eles não tinham o caráter também. Deus deu o livre-arbítrio e dentro do comportamento que eles tivessem, eles viriam a desenvolver. Isso é muito importante da gente entender, porque isso deixa mais claro que eu e você temos uma missão, assim como toda a humanidade que existiu até hoje teve, nesse aspecto de formação do caráter. Bom, vamos avançar. Uma das formas como Deus possibilitou a Adão e Eva que eles pudessem desenvolver isso foi através do trabalho. Então, Ellen White escreve que aos cuidados de Adão e Eva foi confiado o jardim para lavrar e o guardar, Gênesis 2,15, e foi-lhes designado uma útil ocupação como uma bênção para fortalecer-lhes o corpo, expandir a mente e desenvolver o caráter. Então, Deus, ele nos coloca em condições que nos possibilitam esse desenvolvimento. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia trabalhar com vocês aqui vários aspectos desse desenvolvimento, mas como o nosso foco é outro, então isso vai ficar para uma outra oportunidade. Mas apenas para vocês verem, Deus nos dá as condições, mas Ele não dá o caráter pronto. Como que se forma o caráter? Vou falar de uma forma bem breve. As faculdades morais e mentais que Deus nos dá não são o caráter, não constituem o caráter. São talentos que devemos aproveitar e que, se devidamente aproveitados, formarão um caráter reto. Então, são os ingredientes, mas não são o caráter. Pode um homem ter na mão sementes preciosas, mas essas sementes não são um pomar. A semente tem de ser plantada antes de se tornar árvore. A mente é o terreno, o caráter é o fruto. Deus nos deu as faculdades para cultivarmos e aperfeiçoarmos. Nosso próprio procedimento determina o nosso caráter. No educar essas faculdades de modo que se harmonizem e formem um caráter de valor, temos uma obra que ninguém, senão nós mesmos, pode fazer. Então, perceba, Deus dá o material, a obra-prima, né? A matéria-prima, perdão, mas ele não dá o caráter pronto. E somente nós, ninguém senão nós mesmos, pode efetuar o trabalho do desenvolvimento do caráter. Bom, como que isso costuma ocorrer? Existem vários meios que Deus utiliza e várias condições que nós temos que influenciam diretamente na formação do caráter, mas, em resumo, essa daqui é a principal. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que, pela contemplação, nos transformamos. Daí o título do nosso seminário. E eu vou usar o tempo inteiro com vocês textos do Espírito de Profecia e da Bíblia, ok? E depois vocês vão entender, inclusive, por que para esse tema eu só vou usar isso. É lei, então, tanto da natureza intelectual como da espiritual que,
pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Então, quanto mais você tem contato, gasta tempo, ou contempla, observa, usa alguma coisa, mais aquilo te transforma, afeta a sua forma de agir. Não apenas no que diz respeito aos seus padrões de comportamento que constituem a sua personalidade, porque isso também tem a ver com tudo que está ao seu redor te influenciando, mas principalmente no que diz respeito à formação do caráter. Esse daqui é um esquema, e eu vou gastar algum tempo explicando ele a vocês, e depois vou usar alguns textos do Espírito de Profecia que vão ajudar vocês a visualizarem ainda mais como isso daqui acontece. É um esquema que mostra como nós funcionamos. Nossos hábitos, a nossa mente. O elemento mais importante desse esquema é esse elemento central aqui, que é o B. O que é isso? É a parte da nossa mente. São as atividades mentais. É onde ocorrem as nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos pensamentos, onde estão as nossas crenças. Está aqui no B. O A é qualquer coisa que exista ao seu redor ou que aconteça. Qualquer coisa pode estar no lugar do A. Em seguida, nós temos o C, o E e o F, que são comportamentos, emoções e reações fisiológicas, que percebam que estão partindo de onde? Do B. Do B. Nós não somos máquinas que, por exemplo, está calor, colocamos roupa de frio. Perdão. Está calor, colocamos uma roupa fresca. Está frio, colocamos roupa de frio. Nós não agimos automaticamente. Vocês acordam, vocês analisam o tempo, então vocês escolhem a roupa. Principalmente as mulheres gastam mais tempo com isso, não é verdade? Então, nós somos seres cuja ação é mediada pela nossa mente. E isso é muito importante de entendermos, porque nós não respondemos só às circunstâncias. Se nós só respondêssemos às circunstâncias, nós poderíamos culpar as circunstâncias pela nossa forma de agir. Acontece que tudo que nós fazemos e tudo que ocorre ao nosso redor passa por uma atividade mental. E é através dessa atividade que nós podemos fazer, inclusive, as nossas decisões. Bom, eu vou dar um exemplo para que vocês não esqueçam e memorizem bem como isso aqui funciona. Quantos aqui já acamparam? Foram desbravadores? Ok, quase todo mundo. Vamos supor que vocês vão fazer um acampamento. E o lugar onde vocês vão acampar tem, assim, cobra, escorpião. Ontem já me falaram que aqui não tem muito disso. Então, vamos supor que vocês vão para um acampamento que é de jovens, e é um acampamento mundial, e vai ser no Brasil. Porque lá no Brasil a gente tem essas coisas. E aí vocês chegaram lá, estão super animados, um país diferente, vão montar as barracas e tal. E aí vocês vão dormir em duplas, em trio, e você está montando a sua barraca, e o seu colega que vai dormir com você resolve voltar lá onde estão as coisas do clube para pegar alguma coisa que faltou. E você fica sozinho ali naquele lugar que você não conhece, que você só ouviu que tem escorpião, cobra, macaco, onça, não sei mais o que e tal. E você está montando a sua barraca e ouve um barulho esquisito, que você nunca ouviu em Portugal. Vocês já estão rindo, né? Ok. Vamos supor que você ouve o barulho e pensa que é uma cobra. Qual seria a sua reação? Fugir? Entrar dentro da barraca? O que você sentiria? Medo? Ok. Observem aqui o que ia acontecer. Vocês ouvem um barulho diferente com o qual vocês não estão habituados. E na cabeça de vocês, a sua mente vai rapidamente colher informações que possa dizer o que possa ser aquilo. E aí vocês recorrem a todas as informações monstruosas que vocês têm sobre o Brasil e os nossos animais queridos. E aí você pensa que é uma cobra. Por você pensar que é uma cobra e você não gostar tanto de conviver com cobras, você, sei lá, entra e fecha a barraca rapidamente, está sentindo medo, e uma reação fisiológica natural do medo, por exemplo, é acelerar as batidas do coração, a pupila dilata, né? Há todo um preparo do organismo para luta ou fuga. Essa é a condição
do nosso corpo para reagir a isso. Observem que você não agiu porque você esteve com medo. Você agiu porque a sua mente te deu uma informação e o medo veio acompanhado do comportamento e das reações do seu organismo. Agora vamos imaginar que você estava nesse mesmo acampamento e você se machucou. E o seu amigo te deixou na barraca e foi buscar primeiros socorros. E você estava sentindo muita dor, não estava aguentando mais aguardar o seu amigo, porque estava demorando. Quando a gente sente dor, tudo demora, né? E aí você ouve um barulho e você pensa que é o seu amigo chegando com os primeiros socorros. O que você vai sentir? Alegria, alívio, porque você estava com dor e como você interpretou o barulho? Ai, deve ser fulano que está chegando, graças a Deus. Você vai sentir alegria, você pode abrir a barraca imediatamente e falar, ai, vem logo que eu não aguento mais. O seu corpo vai relaxar um pouco mais, porque até ali você estava tensa. Perceba, desses 2 exemplos que eu acabei de dar para vocês, qual é a única diferença? O A foi a mesma coisa, era barulho. A única diferença é exatamente o que a sua mente identificou. Como que ela percebeu aquele barulho? Queridos, aqui está o grande segredo para uma série de coisas que às vezes a gente tem dificuldade de fazer na vida, inclusive mudança de comportamento, que seria também o tema para um outro seminário. Mas eu vou deixar isso aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque em algum momento vocês podem utilizar isso aqui de uma forma bem positiva. O fato é que qualquer coisa que passe pela sua mente vai influenciar a sua forma de agir, a sua forma de sentir, como o seu corpo reage. E ali aquele Rzinho é porque todo comportamento tem um resultado. E de acordo com o resultado, nós fazemos novas avaliações da realidade. Ok? Se eu entrasse nessa sala e fosse clicar o interruptor para acender a luz e não acendesse, e alguém chegasse aqui, batesse uma palma e acendesse, eu ia entender que não adianta eu ficar clicando no interruptor, porque o negócio aqui é moderno demais e tinha que ser com palmas. Então, os resultados nos auxiliam numa nova avaliação e vão afetar diretamente isso aqui para que se mantenha ou não um ciclo de comportamentos, se tornem hábitos, por exemplo. Bom, a formação do caráter vai ser influenciada aqui. O caráter está aqui, assim como aquilo que influencia ele. Os nossos pensamentos, como a mente processa aquilo que ela é alimentada. Olha o que diz a Bíblia e a senhora White. Como um homem imagina na sua alma, assim é. Muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia. E esses pensamentos têm muito que ver com a formação do caráter. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na alma. Um mau pensamento deixa uma impressão má no espírito. Se os pensamentos são puros e santos, o homem se torna melhor por havê-los nutrido. Por eles é avivado o pulso espiritual, aumentando a capacidade de fazer o bem. E como uma gota de chuva prepara o caminho para outra no umedecer a terra, assim um bom pensamento prepara para o outro o caminho. Então perceba, se os pensamentos eles antecedem a nossa forma de agir, é exatamente nessa região, na mente, que nós precisamos trabalhar e cuidar. Eu costumo dizer, essa é a região com a qual nós devemos ter mais cuidado. Eu sei que a gente tem que cuidar para não ficar acima do peso, eu sei que a gente tem que cuidar com a coluna, tem que cuidar com tudo, mas não é com a mão, não é com o pé que você toma suas decisões. Não é a sua mão e o seu pé que vai definir os seus comportamentos, é a sua mente. E é a região que às vezes nós mais maltratamos do nosso ser. Não é por um ato isolado que é formado o caráter. Então, se você tem um comportamento uma vez, não significa que o seu caráter é defeituoso em função daquilo. Até porque o resultado daquilo vai te influenciar novamente para que você faça novas avaliações. Agora, pela repetição de atos, se estabelecem os hábitos e se confirma o caráter. Então, nós podemos interromper. Se nós nascemos sem o caráter formado, no processo de formação, a gente vai ter ali as quedas, os erros, as dificuldades, mas se nós quebrarmos esse loop de ficar repetindo os maus hábitos, nós vamos estar formando um bom caráter. O problema é quando nós alimentamos, porque aí pela repetição se estabelecem hábitos e se confirma um caráter daquele tipo. Para ter um caráter semelhante ao de Cristo, é necessário agir como Cristo agia.
Então, se você tem um caráter corrompido, para criar uma criança com um caráter ruim, basta você incentivar que ela se comporte de uma forma ruim. O caráter dela vai sendo moldado em função da forma como ela se comporta. Para termos um caráter semelhante ao de Cristo, basta que a gente comece a agir como Jesus agiria em nosso lugar. Perceba que a receita é essa. Às vezes nós esperamos o seguinte: o meu caráter vai ser transformado e aí eu vou começar a agir como Jesus. Não. Para o seu caráter ser transformado, você tem que começar a pensar: Jesus faria isso? Não, então eu não vou fazer. Ou Jesus faria assim? Então é dessa forma que eu vou fazer. E nesse processo, o resultado vai influenciar a sua mente e vai condicionando o seu caráter. Se os pensamentos forem maus serão também os sentimentos. Vocês viram, né? Pensamentos, comportamentos, pensamentos, sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Então, esses textos eu estou usando para vocês verem que aquilo lá não era só psicologia, é psicologia também. Mas foi a explicação da psicologia que eu encontrei que mais é coerente com aquilo que nós temos revelado. E por isso eu trouxe para vocês. Se cederdes às vossas impressões e permitirdes que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, achar-vos-ei, então, entre os mais infelizes dos mortais. Com outras palavras, se nós permitirmos que os nossos pensamentos se envolvam com assuntos sexuais, lascívia e tudo mais, o nosso caráter também vai estar focado nisso. Agora, mais especificamente sobre os conteúdos eróticos. Bom, eu falei que eu trouxe muitos textos aqui do Espírito de Profecia, ainda temos mais pela frente. E uma das razões para isso é que se eu fosse me basear na ciência, eu teria muito pouco para falar para vocês. E eu não estou aqui falando como profissional. Eu estou aqui falando como uma mulher adventista, cristã, que tem um conhecimento científico, ok? E por isso eu vou mostrar algumas coisas, dois estudos para vocês, só para vocês terem uma noção de que há ainda pessoas na ciência que compreendem essa relação danosa, mas nós não temos que fundamentar os nossos hábitos, a nossa fé e a nossa moral no que a ciência diz. Esse é um estudo que foi feito aqui em Portugal, e a notícia aqui sobre o estudo é de que o erotismo está ameaçado pela banalização do sexo. O erotismo, né, o conteúdo erótico dentro do casamento, da forma como ele foi criado por Deus, admirar o sexo oposto, admirar o corpo da sua mulher ou do seu marido, né, ter uma sensualidade entre o casal, não é pecado. Feito da forma como Deus conduziu, eu sei que tem uns amigos portugueses aqui que até estudam o livro de Cantares, né, e mostram como é belo a forma como Deus conduz essa questão do sexo. Não é pecado. O problema é que nós estamos sendo tão atacados por um conteúdo sexual que o sexo tem sido banalizado, e essa coisa pura, que não necessariamente é o que a pesquisadora quis abordar, mas inclusive essa coisa pura tem sido afetada. Aqui em Portugal eu ainda não reparei, até porque eu andei pouco aqui pela cidade. Mas lá no Brasil, por exemplo, nós andamos na cidade com centenas de outdoors, que aparecem seios e, não sei como vocês chamam aqui, mas o bumbum das mulheres e tudo mais, que pode ser mostrado num nível que eles julgam que não é ataque ou violência ao pudor, enfim. Esse período mesmo que nós estamos aqui, carnaval. Eu não tenho televisão já faz algum tempo, mas na época em que eu tinha televisão, eu sabia que todo carnaval, numa determinada emissora, em cada intervalo de propaganda, existe uma mulher nua, só com o corpo pintado e às vezes um tapa-sexo, dançando. Em cada intervalo de programa, quando vai ter a propaganda, que é anunciando o carnaval. Então, é tão banalizado, o corpo é tão exposto, as informações sexuais são tão expostas, e o tempo inteiro nós temos que lidar com isso, nas piadas, nas músicas e tudo mais, que isso faz com que o sexo, a apreciação do que é sexual, aquilo que foi muito bem feito por Deus para dar prazer e para ser sagrado, porque é o momento em que homem e mulher se tornam uma só carne de fato, que é o momento da relação sexual, fique ameaçado. Aquilo, imagine, queridos, se você come a mesma comida todo dia,
tem uma hora que aquilo perde a graça e precisa ser alguma coisa diferente, não é verdade? É o que tem acontecido aqui. E observe o que essa estudiosa escreve. O erotismo mobilizador do desejo está pelas ruas da amargura. O espaço privado do indivíduo, do casal, ficou muito reduzido. Não há privacidade no que diz respeito ao sexo, porque tudo é sexual hoje. Até a publicidade apela para isso o tempo inteiro. Para além disso, o sexo está banalizado. Perdeu-se o interdito, está tudo exposto. Não há lugar para a imaginação. Você não precisa olhar para uma moça, o rapaz, hoje, e pensar como ela deve ser bonita. Não, você já está vendo as coxas, já está vendo tudo, em qualquer espaço público que você vá. Então, não há nem espaço para você pensar como seria aquela pessoa e talvez como seria bom, porque os relacionamentos afetivos hoje no namoro já se passa a mão em tudo, já se faz todas as coisas. Quando se casa, tem o que para fazer mais? Né? Aí vocês vão ver o que se tem para fazer mais. Já vou chegar lá. Outro estudo. Sexo nos sonhos. Esse aqui é de 2007. Cerca de 8% dos relatos diários de sonhos das pessoas, de ambos os sexos, contém algum conteúdo sexual explícito, segundo pesquisadores da Universidade de Montreal. Com base em cerca de 3.500 relatos de homens e mulheres, observaram que a relação sexual tradicional foi a cena onírica mais frequente, seguida de beijos, fantasias eróticas e masturbação. Em 4% dos casos, os entrevistados declararam ter chegado ao orgasmo durante o sonho. O parceiro sexual ou os antigos aparecem nos sonhos de 20% das mulheres. Nos homens, esse índice caiu para 14%. Menos mal, né? Pelo menos eles não estão sonhando com a outra. Mas, sonho com múltiplos parceiros foi 2 vezes mais comum entre os homens. Ele não sonha com a outra sozinha, sonha você e a outra. Queridas, brincadeiras à parte. Por que será que no conteúdo do sonho, durante o nosso sono, que é o momento de descansar, onde o nosso cérebro está processando uma série de coisas que ele passou o dia organizando, o conteúdo sexual ocorre tanto a ponto das pessoas acordarem em condições meio desconfortáveis, né? Eu já conversei tanto com rapazes como com mulheres, e mulheres não jovenzinhas, não. Adultas lá para o seu 50, que não sabia o que fazer, Karine. Toda noite eu sonho. E eu acordo naquela situação desconfortável, que vocês já entenderam o que é. Imagine quão perturbador isso é quando é na mente de um cristão. Agora, por que será que a minha mente, durante a noite, traz esse conteúdo sexual com tanta frequência? O que será que tem alimentado? Quais são as informações que eu tenho durante o dia que fazem com que à noite, tudo bem, na adolescência tem a questão hormonal e tal, então uma vez ou outra o menino acorda e até fica constrangido com aquilo, mas depois de um tempo o corpo se equilibra e aí é tudo fruto daquilo que nós temos alimentado a nossa mente. Então, esses são 2 estudos que eu trouxe só para vocês terem uma noção, mas os neurocientistas e outros pesquisadores, eles não concordam tanto entre si, porque eles vão falar dos benefícios também, do uso de conteúdos pornográficos e tal. Eu sei que alguns profissionais, colegas meus, vão orientar, se o seu casamento não está bem e tal, então vocês poderiam assistir uns filmes assim e tal, para dar uma esquentada. Eu sei que tem esse tipo de orientação. Não é uma orientação que um profissional que tem princípios cristãos costuma passar, mas é uma orientação que eu sei que ocorre com quem tem compromisso apenas com a ciência, né? Não tem um compromisso com Deus. E por isso o meu foco não vai ser esse. Tá? Geralmente eles tratam como moralistas, esses que fazem pesquisas mais aprofundadas sobre os prejuízos. E, infelizmente é um número menor e eu tive pouco acesso a elas, inclusive. Mas eu vou falar com vocês o que eu observo no dia a dia com as pessoas que me procuram, não só em consultório, né? Mas principalmente em eventos como esses que eu estou aqui. Eu costumo sair muito para congressos de jovens, Ministério da Mulher e tal, e pregar em igrejas. E, geralmente, no final, algumas pessoas me procuram e algumas vezes para conversar sobre esse tipo de situação. Então, tanto entre os que eu já ajudei no consultório como nos que têm me procurado na igreja, o que eu tenho percebido? Insegurança por parte do cônjuge de quem usa conteúdos pornográficos ou eróticos no dia a dia. Se você quer ter um casamento feliz, uma das coisas que você precisa é estar com alguém seguro.
Porque, meninos, prestem atenção. Hoje nós temos mais meninas que meninos aqui na sala. Mas, rapazes, se tem uma coisa que é horrível, é uma mulher insegura. Porque uma mulher insegura, ela mexe nas suas coisas, ela olha o seu Facebook, ela olha o seu celular para ver se tem mensagem, ela quer saber das suas amigas, das colegas do trabalho. Se você chega com alguma coisa no pescoço, acabou. Ela vai desconfiar de que alguma coisa você andou aprontando. Ela desconfia da sua sombra, uma mulher insegura. É terrível casar com alguém assim. Meninas, um homem inseguro é 2 vezes pior. Um homem inseguro, ele parece uma moça e ele é insuportável a convivência porque ele te proíbe de fazer as coisas, ele está o tempo inteiro se queixando porque você acha fulano isso, porque é terrível. Você pensa que você não casou com um homem quando você está com um homem inseguro. Se vocês não querem ter pessoas inseguras ao lado de vocês, evitem todas as coisas que geram naturalmente insegurança no outro e que são inadequadas e por isso geram insegurança, inclusive isso. É muito difícil que o outro se sinta confortável com você quando sabe que você busca prazer nessas coisas, porque ele vai achar, então, o quê? Eu não estou sendo suficiente, né? Eu não sou bom, ela não gosta de mim da forma como eu sou, ou ele não gosta do meu corpo. E por isso muitas mulheres têm buscado desesperadamente uma forma física ideal. Por quê? Porque as mulheres que saem nas revistas, nos filmes e tudo mais, nas campanhas publicitárias, elas apresentam uma coisa que não é real. Elas vivem só em função daquilo, meninas. E a vida delas, eu conheço algumas, não que façam filme pornô, essas coisas não. Conheço algumas em função do trabalho do meu irmão, que ele é fotógrafo de moda. Então, ele fotografa muitas modelos e, conversando com algumas, elas se privam de comer, elas passam a última semana antes do trabalho que elas têm que fotografar, sem comer, sem fazer isso, não tem vida para poder apresentar aquele corpo. Aí você quer sair com a sua namorada para jantar, vocês não vão no McDonald's, é claro, porque vocês são jovens adventistas que aderem à reforma de saúde, mas vocês vão comer comida vegetariana boa e tal, né? Vem para o GAN e almoça muito bem. Aí você quer que a sua namorada seja parecida com aquela moça que fica sem comer a semana inteira para tirar a foto. E às vezes, meninas, eles nem querem. Eles estão apreciando, estão usando conteúdo pornográfico, mas você acha que eles querem. E perceba a confusão que isso gera na relação? É terrível. É terrível você achar que está com alguém que gostaria de estar com outro. Existem casos de irmãos que me procuram porque para ter relação sexual com o marido precisam pensar em outras pessoas. Irmãs, percebem como isso é terrível? Homens também que precisam ter imaginações daquilo que eles veem, porque senão não consegue, senão é sem graça. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso tem acabado com famílias. Isso prejudica o povo de Deus, prejudica a sociedade, ainda que a sociedade não se incomode tanto com o que esteja acontecendo. Esses são alguns dos efeitos. Outro efeito muito comum é chegar no casamento. Eu estou falando de casamento porque eu sei que daqui a pouco vocês estão todos se ajustando aí. Então, chega no casamento e existe uma certa insatisfação com as formas lícitas de se praticar o sexo. Então, ter relações sexuais com uma pessoa só já não é tão agradável, né? Porque aquele negócio lá de mais de um parece mais interessante. Ter relação sexual com uma pessoa só da forma lícita também não é. Então, começa a usar formas de relações sexuais que não são aprovadas por Deus, que são um abuso do corpo. Isso aqui tem ocorrido também entre nós. Não estou falando de nada que não acontece entre a gente, tá? Tem ocorrido e tem... Não vou falar aqui, inclusive, porque isso aqui depois pode ir para o YouTube, então não vou citar casos reais. Mas existem situações hoje que, se eu contasse para vocês, eu contei ontem, por exemplo, vocês ficariam horrorizados com o que tem acontecido. Então, queridos, tome muito cuidado, porque se você é alimentado o tempo inteiro por um conteúdo que já está além do que é lícito, aquilo que é lícito não vai ser bom o suficiente para você. Ninguém termina de tomar um sorvete e come uma maçã achando a coisa mais gostosa. Porque a tua boca, o teu paladar está saturado com açúcar. A maçã não tem gosto depois do sorvete. Né? Você escova os dentes, a comida já fica ruim, imagina saturar a boca com açúcar. É o que acontece. Você satura a sua mente com uma informação, quando você vai para o sexo,
coisa mais sem graça é essa? E é isso que tem acontecido, apesar de que quando o jovem está consumindo esse tipo de conteúdo, ele pensa que não vai acontecer. Um baixo padrão moral também, obviamente, porque se sua mente está sendo alimentada com conteúdo de baixo padrão moral, é isso que você acaba tendo. Então, as suas conversas começam a ser desse tipo, as suas roupas acabam refletindo o baixo padrão moral, a sua forma de agir, em função disso que tem alimentado a mente. E agressividade. Existem alguns estudos que eu li, mas não consegui reunir aqui, que falam de quando as pessoas são muito expostas a conteúdos pornográficos, por exemplo, elas acabam tendo um pouquinho de comportamentos mais agressivos. Inclusive dentro do comportamento e na prática sexual. Então, conheço casos de maridos, por exemplo, que eram viciados em pornografia e obrigavam as mulheres a situações extremamente desconfortáveis e pecaminosas em função dos vícios que eles possuíam. Para mim, o efeito mais prejudicial de tudo isso é o último que eu coloquei aqui em negrito. A mente permeada por conteúdos que comprometem o desenvolvimento de um caráter à semelhança do de Cristo. Para nós que somos cristãos, esse é o pior efeito. Porque isso aqui compromete a sua vida para a eternidade. Isso aqui determina a perda eterna das pessoas que têm se envolvido com isso. Bom, o conteúdo erótico, ele é muito mais do que só as revistas e os filmes. Tá? Então, eu sei que se fala muito em revistas, em filmes e tal. Antigamente era até difícil ter acesso a isso. Hoje, você abre o computador, já tem, nos anúncios todos lá já tem isso, né? Agora, existem muitos outros conteúdos que a gente trata como não tem nada a ver, é uma coisa boba, é leve, e que trazem conteúdos também prejudiciais. Por exemplo, eu vou falar de coisas que são da minha realidade brasileira, mas que eu sei que vocês consomem aqui, porque eu sei que tem muita coisa de Brasil aqui que vocês assistem e usam e tal. Então, programas humorísticos, novelas e outros programas de TV que nem são humorísticos. Vocês devem conhecer programas no Brasil, por exemplo, que não são programas humorísticos, são programas de auditório e que ficam moças seminuas lá atrás, dançando e tal, o tempo inteiro, como se houvesse necessidade, porque aquilo não acrescenta em nada, nenhuma informação útil. Os programas humorísticos em que as piadas, o humor, o tempo inteiro também está utilizando algum artifício de caráter sexual, porque hoje é a forma mais interessante que as pessoas encontram de fazer os outros rirem e se interessar pelo que eles estão falando. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes, mas a novela conta uma história que é da realidade, é a mesma coisa que a gente vê nos jornais. É sim, mas o fato de você ver nos jornais, sabendo que meninas são trazidas do Brasil para a Europa para se prostituírem, não precisa te fazer assistir cenas de prostituição, não é verdade? Em que elas dançam e tudo mais. Então, muito cuidado com isso. Inclusive, conteúdos infantis, tá? Músicas. Então, nós temos no Brasil muitas músicas que são de conteúdo erótico. Os movimentos das danças em si já entrega o que está sendo cantado naquilo. Então, às vezes, você acha que é só um tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, mas é a coisa em si acontecendo e que eles estão ali simplesmente representando e cantando e o povo achando graça, e agora no carnaval está todo mundo dançando por lá. Então, no caso da música, ainda tem um outro efeito, porque isso se repete, você nem ouve na sua casa. Passou o carro de som, tá aqui a Deise e a Dani, que não me deixam mentir, porque eu sei que são brasileiras. Lá passam uns carros de som assim com música. Parece que aquele negócio impregna na mente da gente, não é verdade? Você ouviu 2 frases e fica as 2 frases o resto do dia. Gente, elas são feitas exatamente para isso. Elas só têm 2 frases. As 2 frases não têm nada que você absorve de bom. E fica o resto do dia na sua cabeça repetindo aquilo. Então, muito cuidado. Lá eu vejo crianças pequenas que mal sabem falar, mas que já sabem dançar exatamente como se dança essas músicas, fazendo movimentos terríveis. Então, muito cuidado com isso. Livros, que às vezes a gente nem imagina. Alguns são bem claros, como foi lançado há algum tempo atrás uma pornografia para mulheres em forma de livro, romance, mas alguns a gente nem imagina. Então, por exemplo, eu já li um livro por 3 vezes no meu ensino médio. Ele foi livro exigido para a prova do vestibular, e na época do ensino médio ele era exigido também quando a gente estudava literatura.
Então, eu li ele as 3 vezes que me foi recomendado. E depois de um tempo, né, na época eu era adolescente, então tudo para mim era nada a ver. Depois de um tempo, quando eu comecei a entender essas coisas, eu lembrei de coisas que a minha mente se ateve. Qual foi a minha experiência com aqueles livros, com aquele livro específico do vestibular. E agora, fazendo a palestra, eu fui olhar a sinopse do livro. Aí agora, né, eu já não sou mais adolescente, então as coisas para mim já não são mais nada a ver. E em resumo é assim: uma moça foi abusada sexualmente, então ela resolve virar uma prostituta. E o livro vem descrevendo o romance dessa prostituta com o rapaz e descrevendo várias cenas das relações e das formas como ela se exibia e tudo mais. E se você não leu o livro, você vai para o vestibular e vai ler pelo menos um trecho dele lá. Então percebam, está escondido. É só literatura. É requisito para a prova do vestibular. Como que eu não vou ler? Eu preciso passar na prova, eu quero fazer faculdade. Mas não é conteúdo adequado. Campanhas publicitárias. Recentemente eu mostrei para o meu esposo uma campanha no Facebook. Não sei se tem aqui essa campanha, porque pode ser brasileira. Mas era uma imagem de uma sala, assim. Só que, à primeira vista, quando você bate o olho, eles colocaram a imagem em perspectiva, era um desenho, e parece 2 pernas de mulher aberta e a parte aqui de baixo dos órgãos genitais. Quando você bate o olho. Depois, quando você olha, aí você vê... Sabe aquelas imagens? Quando você olha, ela tem 2. Aí você vê que é uma sala em perspectiva. Por que eles vão usar isso? Por que eles não tiraram uma foto de uma sala comum? Simplesmente porque as pessoas não iam passar o olho rapidamente para ver o que estava escrito no anúncio. Então, perceba, isso está o tempo inteiro permeando tudo quanto é mídia, tudo quanto é conteúdo secular que nos é trazido. A gente tem que ter muita atenção. Expressões artísticas de dança, fotografia, museus. Aqui em Paris, estava com meu esposo esses dias. Descobri que tem um museu erótico, um negócio assim, em Paris, que se presta a exibir só conteúdos que não são apropriados. E conversas. Muitos adolescentes hoje, na internet, principalmente, porque é um local aparentemente seguro, né? Você está na sua casa, mas ninguém está vendo o que você está fazendo ali. Tem se envolvido em conversas que são de conteúdo totalmente inadequado. E nós temos alguns casos que têm sido noticiados de meninas, por exemplo, que se suicidam, porque começam com essas conversas, aí vão se envolvendo, falando de coisas absurdas que você não fala nem com seu marido às vezes. E aí filmam-se, tiram fotos em situações inapropriadas, compartilham com a pessoa com quem tem conversado, aquilo se espalha na internet e elas se matam porque não suportam a vergonha. Então, isso tudo aqui tem sido coisas frequentes que ocorrem todos os dias, com as quais a gente precisa ter cuidado e afeta diretamente o nosso caráter e a nossa vida numa perspectiva eterna. Agora, se eu falei de tanta coisa, será que é possível nos abstermos disso? Já que a gente nem está ouvindo a música, o carro de som que passou e ficou na minha cabeça, eu nem queria ouvir aquilo. Será que dá para a gente se abster? Será que é possível não se contaminar de alguma forma? Bom, existem várias coisas que a gente pode fazer para evitar. Eu, por exemplo, em casa, por diversas razões, não essa daqui, mas por várias outras que para mim eram mais importantes, tirei a TV, não tenho TV em casa. Mas vão ter coisas que vão ser inevitáveis. Você pode estar no supermercado e ter uma moça ali com um short que aparece metade da bunda, né? Então, como que nós podemos reagir num mundo que é extremamente sexualizado e secularizado? Existe um texto da Bíblia que as pessoas costumam usar como desculpa para não se abster. Examinai tudo, retende o bem. Eu posso ler esse livro do vestibular, eu sei que ele fala de coisas inapropriadas, mas tem coisa boa também. Eu já usei essa desculpa, gente. Eu já usei essa desculpa para um livro que não tinha nada a ver ler. Examinai tudo, retende o bem. As pessoas que usam essa desculpa para assistir filmes que têm cenas inapropriadas, porque hoje até os de criança tá difícil, tá? Para assistir filmes, para ver literatura, para acessar sites e tudo mais. Não, eu só foco na notícia, eu não estou vendo as mulheres aqui do lado que aparecem sem roupa. Quem usa essa desculpa geralmente ignora os versos seguintes, que dizem: abstende-vos de toda aparência do mal.
Logo em seguida desse verso vem esse aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, absolutamente tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tudo que a gente pode examinar não é esse tudo, ok? Tenham muita atenção quando vocês se apegam a argumentos, inclusive teológicos e bíblicos, para praticar o que é mal, queridos. Deus não deseja que ouçamos tudo que existe para ser ouvido, nem vejamos tudo que existe para ser visto. Isso é do Espírito de Profecia. É grande bênção fechar os ouvidos para que não ouçamos e os olhos para não vermos. Nossa maior ansiedade deve ser a de ter clara visão para discernir as próprias faltas e ouvido atento para apanhar todas as instruções e repreensões necessárias, a fim de que, por nossa desatenção e descuido, não as deixemos escapar e nos tornemos ouvintes desatentos em vez de cumpridores da obra. Eu falei um pouquinho disso agora de manhã, né? Nós não gostamos da repreensão, mas Deus quer que a gente feche os ouvidos e os olhos para aquilo que é mal, e se tem algo que os nossos olhos e ouvidos devem estar abertos, é para repreensão, para aquilo que nos chama a atenção para o que é correto. É para isso que nós devemos atentar. Existe um site cristão em que tem uma matéria chamada 26 razões para parar de ver pornografia. Meu esposo, na época que eu estava montando a palestrinha aqui para vocês, me passou esse link. Quem quiser eu posso passar depois. E eu olhei lá, são várias razões realmente coerentes. Só que eu não as listei aqui porque para mim existe uma única razão para não ver pornografia. Deus não se agrada disso. E eu não faço nada nesse mundo, não devo fazer nada nesse mundo que não seja a vontade de Deus. Essa é a única razão. Deus não se agrada e a minha vida aqui é para servir a Ele, logo eu não devo consumir esse tipo de conteúdo. Mas aqueles que tiverem interesse em ler ou compartilhar com alguém que tem tido lutas nesse sentido, são várias razões que de fato podem ajudar um jovem a refletir sobre o assunto. Então eu posso partilhar depois com vocês o link. Agora, diante disso tudo, que nós temos sido influenciados e visto como os nossos pensamentos e a nossa forma de agir atua sobre o nosso caráter, como nós podemos preparar um caráter para a eternidade? Aquela sementinha que Deus nos deu, como ela pode se tornar uma árvore que vá subindo, subindo até o que é eterno, ao invés de uma árvore seca influenciada pelos conteúdos do mal? Existem 2 textos de Ellen White, eu trouxe aqui, vai estar bem pequenininho para ler. Dessa vez eu ainda tenho tempo, né? Quanto tempo eu tenho agora? Então, é porque ontem eu não tive a oportunidade de ler pela falta de tempo. Mas dessa vez eu tenho tempo, então eu vou ler para vocês. Esse primeiro está em Carta a Jovens Namorados, na página 60. Vocês podem ler depois com calma, no contexto, inclusive. Mas eu vou ler porque são 2 textos em que é falado especificamente sobre o assunto, tá? Muitos dos jovens são ávidos por livros. Percebam que Ellen White está falando sobre pornografia, mas ela já começa falando de livros. Tá? Na época dela, não era só na nossa época que sai 50 tons de cinzas e tudo mais, não. Muitos dos jovens são ávidos por livros. Leem tudo o que conseguem. Gravuras impuras têm influência corruptoras. Novelas são avidamente ouvidas por muitos e, em resultado, a imaginação torna-se manchada. Fotografias de mulheres em estado desnudo são frequentemente oferecidas à venda. Este é um século em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e corruptas paixões são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração corrompe-se pela imaginação. A mente toma prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis. Essas imagens vis, recebidas por uma imaginação enfraquecida, corrompem a moral e predispõem as pessoas iludidas e frívolas para que liberem suas paixões sensuais. Evitem ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros, que sugiram, né? Nem que já te obriguem a ter o pensamento, tá? Cultivem as faculdades morais e intelectuais. Não deixem que essas nobres qualidades sejam enfraquecidas e pervertidas pela muita leitura, mesmo de livros de contos.
Satanás desceu com grande poder para efetuar seus enganos. Ele volta a atenção para a mente para coisas impuras e ilícitas. Os cristãos tornam-se como Cristo em caráter pela contemplação do modelo divino. Aquilo com que entram em contato tem uma influência modeladora sobre a vida e o caráter. Li sobre um pintor, que nunca contemplava uma pintura imperfeita nem por um momento sequer, temendo que ela tivesse influência danificadora sobre os seus próprios olhos e conceitos. Aquilo que nos permitimos contemplar e pensar com mais frequência se transfere em grande parte para nós. Então, aquilo que observamos, com o qual gastamos tempo, é transferido para nós. Novelas lascivas e pornografia. Se vocês forem olhar lá o fruto do espírito e o fruto da carne, né, a gente não tem tempo para abrir, mas um dos frutos da carne é lascívia. Novelas lascivas e pornografia. Gravuras impuras têm influência corruptora. Novelas são avidamente ouvidas por muitos e, em resultado, a imaginação torna-se-lhes manchadas. É um pouquinho do que já tinha lido. Nos trens, fotografias de mulheres em estado desnudo são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes encontram-se também em salões, estúdios fotográficos e são dependurados nas paredes dos que negociam com gravuras. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas despertam-se pela contemplação e a leitura. A mente tem prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis, como a gente já leu. Essas imagens depravadas, vistas por olhos de uma imaginação viciada, corrompem a moral, predispõem os iludidos e obcecados seres humanos a darem rédea solta às paixões libidinosas. Seguem-se então pecados e crimes que arrastam para baixo os seres formados à imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Nosso objetivo é resgatar essa imagem. Jesus morreu e a graça dele tem o poder de resgatar a imagem de Deus em nós. Mas observe, os pecados e crimes nos arrastam para baixo seres que foram formados à imagem de Deus, nivelando-os aos irracionais, afundando-os afinal na perdição. Evitai ler e ver objetos que sugiram pensamentos impuros. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Diz Paulo, com a mente sou escravo da lei de Deus. Romanos 7, 25. Cubra-se essa mente mediante condescendência com apetites e paixões sensuais, e as faculdades morais se enfraquecerão de modo que o sagrado e o comum serão postos no mesmo nível. Será que isso tem acontecido hoje? O que é sagrado e o que é comum tem sido misturado? Não é essa a condição de Laodiceia? Não está nem lá nem cá, mistura as coisas para ficar numa condição confortável? Queridos, não achem que vocês são mais resistentes e mais espertos do que Satanás. Ele tem milênios de experiência na obra do pecado. Nós somos seres finitos, que não conseguimos, inclusive, prever todas as armadilhas que ele tem colocado diante de nós. É muita prepotência da nossa parte achar que a gente pode entrar em contato com essas coisas e sair ileso. É muita prepotência. Ele conhece muito melhor do que o melhor psicólogo que possa ter existido como funciona a sua mente. Ele sabe exatamente as suas fraquezas e onde ele pode atingir você. Talvez ele não vai te atingir pela leitura, porque você nem gosta de ler, mas ele pode usar os filmes, porque você ama assistir. Percebe? Ele sabe, nem que seja através de um pequeno anúncio no Facebook, como atingir a sua mente. Tome muito cuidado, muito cuidado. Não brinque com aquilo que é perigoso. Jesus compara o fim do tempo, que antecede a volta dele, com um período da história, que também houve um fim. Vocês se lembram qual? Os dias de Noé. E esse texto aqui se refere aos dias de Noé. Está lá em Gênesis 6, verso 5. E olha o que está escrito. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Naquele tempo, o povo antediluviano tinha mentes impuras e, por isso, procedimentos impuros. Eles não estavam aptos a servir a Deus e a se submeter a Deus, tanto que foi feita uma arca. E veio então a mensagem de alerta e exortação. E ao invés dos ouvidos estarem atentos a isso, estavam atentos àquilo que era mal,
por isso os pensamentos eram maus, por isso eles morreram. Nós vivemos dias semelhantes. Os nossos pensamentos, a nossa imaginação não pode ser impura. Se houve um tempo em que pudesse ocorrer isso, não é hoje. Nós não podemos ter mentes e pensamentos impuros. Na meditação em Recebereis Poder, na página 58, Ellen White afirma mais uma vez que somos transformados pela contemplação. E aqui ela nos dá uma receita para termos poder. Se todo filho de Deus o buscasse fervorosa e perseverantemente, haveria maior crescimento na graça. Orar. O pastor Daniel falou ontem à noite, né? Orar. Precisamos gastar tempo orando. Era isso que Jesus fazia. Se queremos ter um caráter como dele, precisamos fazer o que ele fazia. Cessariam as dissensões. Os crentes teriam o mesmo sentimento e seriam do mesmo parecer. E a pureza e o amor prevaleceriam na igreja. Somos transformados pela contemplação. Quanto mais contemplarmos o caráter de Cristo, mais vos assemelhareis à sua imagem. Vinde a Jesus, assim como sois, e ele vos receberá e vos porá nos lábios um novo cântico. Isto é, um louvor a Deus. Se nós gastarmos tempo contemplando a Jesus, ao invés de contemplarmos essas coisas, estejam seguros, vocês não se parecerão com aquilo que é mal. Porque não tem como contemplar a Jesus, imitar a Jesus e se parecer com o mal. Não tem como. Eu falei com vocês aqui ontem. Moisés chegava na presença de Deus. Quando ele saía, ninguém suportava olhar para ele, de tanto que brilhava a sua face. O mundo está precisando ver pessoas cujos olhos brilhem tanto e a face seja tão brilhante da glória de Deus que eles não suportem de curiosidade de saber o que vocês fazem, por que vocês são assim. E essas pessoas são eu, você, somos nós, que estamos aqui esses dias nos preparando para isso. Eu vou ler esse último texto. Ele não tem disponível em português, então eu traduzi ele de um livro do Espírito de Profecia. No final vocês podem pegar a referência para quem lê inglês, lê ele todo. Este é o especial trabalho de Satanás nesses últimos dias para tomar posse das mentes dos jovens, corromper os pensamentos e inflamar as paixões. Pois ele sabe que ao fazê-lo pode levar às ações impuras e, portanto, todas as faculdades nobres da mente vão se tornar degradadas e ele pode controlá-los para atender seus próprios propósitos. Lembra? Pensamentos, atividade mental, depois vem o nosso comportamento, depois vem os nossos sentimentos. Se Satanás consegue influenciar a sua mente, ele não precisa se preocupar com a forma como você vai agir. Ele sabe que você vai agir da forma como ele deseja. Então, ele só precisa inserir conteúdos inapropriados na sua mente. Qualquer tipo, não apenas conteúdos eróticos, qualquer tipo. Violência, todo tipo. Todos são agentes morais livres, todos nós. E, como tal, devem treinar seus pensamentos para ser executado no canal direito. O primeiro trabalho de quem fará a reforma, e vocês estão sendo convidados essa semana a fazer a reforma, a reavivar a sua vida, é purificar a imaginação. Se você quer viver verdadeiramente o que é o reavivamento e a reforma, purifique a sua imaginação, abstenha-se daquilo que prejudica a sua mente. Nossas meditações devem ser de tais que venham a elevar a mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8. Aqui está um vasto campo no qual a mente pode ir com segurança. Se Satanás procura transformá-lo às coisas baixas e sensuais, traga de volta. Quando imaginações corruptas procuram ganhar a posse da sua mente, fuja para o trono da graça e ore por força do céu. Pela graça de Cristo é possível para nós rejeitarmos pensamentos impuros. Jesus vai atrair a mente, purificar os pensamentos e purificar o coração de todo pecado secreto. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Esse é o livro, Temperança Cristã e Higiene Bíblica, a página 136.
Queridos, existe um texto, esse era o último texto que eu tinha para compartilhar para vocês. Eu vou deixar só um texto da Bíblia, que não estava planejado, mas enquanto eu li aqui, me veio à mente. Eu não sei em que áreas vocês têm dificuldades. Essa é uma das temáticas através das quais Satanás procura trabalhar. É uma das que ele consegue ter maior poder, porque nós somos realmente fracos para esse assunto. Aquilo que nos dá prazer torna-se o nosso ponto fraco. E sexo dá prazer. Coisas ilícitas de cunho sexual deixam a nossa mente num estado de... Eu estou fora do meu país, eu perco as palavras de lá e fico com dúvida das palavras de vocês. Um estado de excitação. A mente fica tão motivada para aquilo que é errado e a gente gosta quando a mente está assim. Por isso pessoas usam drogas, porque elas deixam a mente num estado de excitação, né? Num estado diferente daquele que é o estado normal do dia a dia. Eu não sei qual tem sido a dificuldade de vocês e eu não sei até que ponto vocês acham que é possível vencer aquilo que vocês têm entendido que é errado fazer ou que é errado contemplar. Mas eu queria que vocês ficassem com o texto do livro de Judas. É o penúltimo versículo do livro de Judas. Eu não vou passar do tempo, porque enquanto eu penso nesse, aí já me veio outro e eu não sei se eu posso ir falando para vocês. Mas vamos lá, o livro de Judas, o penúltimo versículo. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Verso 25. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Olha o que está escrito no verso 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Quando a gente vai um pouco longe, e eu compartilhei um pouquinho, muito pouco, da minha experiência de começar a me afastar de Deus, a gente começa a pensar que não dá para voltar. Que eu sei que é errado, mas eu acho que eu nunca vou conseguir largar isso por completo. A minha mente vai estar sempre trazendo carinho, eu já parei de ver, eu já parei de acessar esses filmes, eu não vejo mais, mas eu sonho ainda. E a impressão de quem está lutando é que não vai acabar, que não vai conseguir vencer. E eu tenho conhecido jovens que pensam assim, eu não vou conseguir, porque faz tempo que eu abandonei e o meu coração e a minha mente ainda estão nessas coisas. Acredite, Jesus, a graça dele é capaz de nos dar força para não tropeçarmos. E porque ela nos dá força para não tropeçarmos é que somos apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Ninguém vai ser apresentado irrepreensível diante de Deus porque continua tropeçando e Jesus falou, não, mas está tudo bem. Não. Jesus nos dá força para não tropeçarmos, para que possamos ser apresentados irrepreensíveis. Se você tem alguma luta, de qualquer tema que seja, em que Satanás tem tido vitória na sua mente, se apegue a isso aqui. E peça para Deus para que seja a sua força, que você compreenda o poder da graça dele e viva realmente esse poder. Eu não fiz isso ontem, até por causa do tempo, mas eu quero orar com vocês. Nós falamos de coisas espirituais, nós precisamos orar sobre assuntos espirituais. Querido Deus, eu estou aqui diante de jovens, de adultos, que poderiam hoje, Senhor, estar lá fora contemplando aquilo que é mal, alimentando suas mentes com aquilo que é impuro, mas escolheram estar aqui ouvindo mensagens, estando em contato com pessoas que também querem crescer na sua vida espiritual. Quero nesse momento, ó Pai, colocar diante de Ti a vida de cada um dos que estão aqui. E a minha vida também, Senhor. O Senhor conhece a fraqueza de cada um e o Senhor sabe exatamente onde Satanás tem trabalhado para que possamos tropeçar. E eu te peço, ó Pai, dá-nos poder, dá-nos fé, dá-nos desprendimento para que possamos nos abster daquilo que é mal e perseverar
naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é santo. Ajuda-nos a contemplar diariamente a face de Cristo Jesus, para que possamos estar em breve de pé realmente na presença dele. Senhor, dá-nos a alegria de vivermos a teu serviço. Dá-nos o prazer de fazer a tua vontade. E faça com que tudo isso que ainda nos atrai possa ser repugnante, possa nos causar, ó Deus, aversão. Porque nós te amamos tanto, tanto que essas coisas não podem mais nos atrair. Ocupe as nossas mentes durante todo esse dia. Ocupe a nossa mente durante toda a nossa vida, para que sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Perdoe-nos naquilo que temos falhado e encha-nos com o teu poder. Em nome de Jesus. Amém.